Atos, capítulo 19. Paulo em Éfeso. A gente vai ver metade do capítulo hoje, porque esse capítulo tem bastante coisa. A gente vai até o versículo 20. Aí deixa os outros 20 e pouco para a semana que vem. Bom? Todo mundo achou? Então vamos lá. Senhor, obrigado por esse tempo de hinos, esse tempo de estudo da Tua Palavra que vamos ter agora. Fala os nossos corações, que o Teu Espírito Santo esteja falando conosco para edificação do corpo, para edificação individual e para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aconteceu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso. Encontrando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Ao que eles responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Paulo perguntou: então que batismo vocês receberam? Eles responderam: o batismo de João. Paulo explicou: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados no nome do Senhor Jesus. E quando Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito Santo veio sobre eles, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, discutindo e persuadindo a respeito do reino de Deus. Mas como alguns deles se mostravam teimosos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo se afastou deles e, levando consigo os discípulos, passou a falar diariamente na escola de Tirano. Paulo fez isso durante 2 anos, de modo que todos os habitantes da província da Ásia ouviram a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Até aí, por enquanto. Então, semana passada a gente terminou o capítulo 18, vendo que Paulo começou a 3ª viagem dele. A gente viu o término da 2ª e o começo da 3ª. Bem assim, ele foi para Jerusalém, depois voltou para Antioquia, ficou um tempo em Antioquia e falou: vou viajar de novo, vou ver as igrejas de novo. E ele tinha que cumprir essa promessa que ele tinha feito para a igreja de Éfeso, lembra? Ele passou por Éfeso na 2ª viagem, só que ele estava com pressa de chegar em Jerusalém. Ele falou para eles: eu tenho que ir, mas se Deus quiser eu volto para estar com vocês. E foi isso que ele fez. Tanto que o começo da 3ª viagem de Paulo nem fala muito do começo, só fala pelos lugares que Paulo passou, mas gasta bastante tempo falando o que ele fez em Éfeso. E o texto começa falando a respeito de Apolo, não é nem de Paulo, Ele fala: Apolo, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo chegou em Éfeso. E por que ele fala de Apolo? Porque Apolo tinha passado por Éfeso. Lembra que Áquila e Priscila ficaram em Éfeso, ficaram morando em Éfeso. Apolo passou por Éfeso e Áquila e Priscila pegaram ele, ensinaram para ele o que faltava para ele a respeito do conhecimento de Jesus e enviou ele para continuar a viagem. E ele chegou em Corinto e começou a servir a igreja de Corinto lá, convencer os judeus de que Jesus é o Cristo e tal. E depois que Apolo sai, Paulo chega. Por isso que é importante mencionar Apolo aqui, mostrando que Apolo não está ao mesmo tempo que Paulo é na cidade. E por que isso é importante também no livro de Atos e no ministério de Paulo? Por causa da primeira carta de Paulo aos Coríntios, lembra? O que acontece na primeira carta de Paulo aos Coríntios? A gente falou semana passada isso. Muita coisa errada. Mas o que estava acontecendo no começo da carta que Paulo menciona? Divisão. Lembra? Eu sou de Paulo,
eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Jesus. Tá? Por isso que é importante mostrar que Apolo e Paulo eles não estavam ao mesmo tempo em Corinto. Tá? Eles nunca se encontraram, por assim dizer, né, no meio do ministério. Só que nem Paulo e nem Apolo tinham nada um contra o outro. O que Paulo fala lá na primeira carta é: um jogou a semente, outro regou, mas quem deu crescimento foi o Senhor. Quem são Paulo? Quem é Paulo? Quem é Apolo? São apenas instrumentos, são apenas servos do Senhor. Nenhuma honra, nenhuma glória vai ser dada para Apolo nem para Paulo. A glória vai somente para o Senhor Jesus. E outra coisa que Paulo fala, não com relação ao Coríntios, mas é mais ou menos a mesma coisa, é na carta aos Filipenses, no primeiro capítulo. Que tinha alguns que estavam pregando o Senhor Jesus por inveja de Paulo. Porque Paulo estava fazendo um monte de convertido onde quer que ele passava, e Paulo estava preso agora, e eles estavam pensando: não, eu vou aproveitar que Paulo está preso, e eu vou pregar mais do que Paulo para fazer mais convertidos do que Paulo. Enquanto outros estavam pregando para exatamente ocupar o lugar de Paulo no ministério, não por inveja, mas porque Paulo estava preso. E quem que vai continuar pregando? Então outros se levantaram por um motivo certo. E Paulo vira para eles, para a igreja filipense, que estava achando que Paulo ia ficar ressentido com isso, ia ficar triste com isso. E Paulo fala: não importa o motivo que eles estão pregando, o que importa é que Cristo está sendo pregado. A palavra está sendo pregada, não Paulo. Não é o evangelho de Paulo, não é o evangelho de Apolo, não é o evangelho de ninguém, é o evangelho de Jesus Cristo. Paulo não ficou triste com as notícias de que alguns estavam pregando por inveja. Pelo contrário, o que importa é que o evangelho está sendo anunciado. O motivo, eles vão ter que se ver com Deus. Não é comigo que eles vão ter que lidar, é com Deus. Então, todo esse processo ministerial de Paulo, de Apolo, dos outros evangelistas que se levantaram nessa época, é muito legal de a gente ver como que eles encaravam esse ministério. Em momento nenhum, Paulo, Barnabé, Apolo, Áquila e Priscila, Timóteo, Tito chegaram e falaram: essa igreja é ruim. Ninguém aqui vai poder pregar, ninguém tem lugar. O tempo todo eles entenderam que a igreja pertence a Cristo, que o evangelho é de Cristo. E eles estavam, e Paulo passava várias vezes pelas igrejas, porque ele queria ter a certeza que os irmãos estavam seguindo na fé, que não tinha sido deturpada a fé deles. Por isso que ele vai escrever cartas depois para as igrejas, para Timóteo, para Tito, para ter essa segurança, ou para dar essa segurança para os irmãos, de que eles estão na verdadeira fé. Pastor, ele tinha muito cuidado, né? Muito cuidado com a igreja. Amor pela igreja, pelos irmãos. Sim. Por isso que ele escreve também a igreja aos Colossenses e fala: não é pesado para mim repetir as mesmas coisas. Por quê? Porque vocês têm que saber essas coisas. Enquanto vocês não souberem, eu vou continuar repetindo. A mesma coisa que eu faço aqui na igreja. Quantas vezes eu repito as coisas, né? E a repetição tem essa função de lembrar, trazer à memória aquilo que já esquecemos, que já passamos. Inclusive para mim, como pastor, é ótimo lembrar daquilo que eu já ensinei, daquilo que eu já falei, porque eu posso também ver o crescimento da igreja. Muitas vezes pode ver, quando eu estou pregando, quando eu estou dando aula, que eu espero que vocês respondam algumas coisas para saber o que? Se vocês estão prestando atenção, se vocês estão lembrando das coisas, interagindo, para quem está dormindo acordado, essas coisas todas. Mas o motivo
principal é trazer a memória, aprender. A repetição faz com que a gente aprenda as coisas. Então aqui no versículo 1 a gente vê que enquanto Paulo estava em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, encontrando ali alguns discípulos. Então as regiões mais altas aqui é o interior ali da Turquia, da atual Turquia, e ele vai para o litoral em direção a Éfeso, que é a região mais baixa, e encontra ali alguns discípulos. Tem uma discussão bem grande para definir quem são esses discípulos. Se são discípulos de Jesus já, se são discípulos de João Batista, conforme a gente vai ver aqui no texto alguns detalhes, se são discípulos de Apolo, que tinha passado por Éfeso, como a gente acabou de falar. Quem são? Por que essa dificuldade? Porque eles ainda não tinham recebido o Espírito Santo. E todo o livro de Atos, quando o Lucas usa a palavra discípulos, ele se refere a discípulos de Cristo. Mas esses discípulos de Cristo que ele cita, que Lucas cita com exceção desses aqui, são discípulos que já receberam o Espírito. E tem um detalhe no texto original, no grego, que é muito interessante, que nas outras vezes que ele usa a palavra discípulo é definido, tem um artigo definido. Quem vai entender melhor acho que é o Lucas, essa parte. Nessa passagem aqui não está definido os discípulos, por isso que fica essa confusão. São discípulos de quem então? Por isso a pergunta de Paulo. Paulo nunca faz essa pergunta quando ele encontra discípulos de Cristo, porque os discípulos de Cristo já têm o Espírito, eles experimentaram a descida do Espírito. Por isso que ele faz a pergunta: vocês receberam o Espírito quando creram? E a resposta deles é: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. E aí, a grande questão é: como que o discípulo de Cristo não sabe que existe o Espírito Santo? E aí a pergunta de Paulo, a segunda pergunta de Paulo, é importante para entender de quem eles são discípulos. Olha só, então, que batismo vocês receberam? E aí eles respondem: o batismo de João. Por que essa pergunta de Paulo é importante com relação ao batismo? O batismo, a gente sabe, não tem nada a ver com salvação. O batismo é sempre sequência da salvação. Mas, para ele entender o que está acontecendo com esses homens, ele faz essa pergunta. Porque o batismo de Jesus é diferente do batismo de João Batista, que é o que Paulo vai explicar no versículo 4. Vocês lembram qual que é como que o batismo de Jesus deve acontecer? O que deve ser falado, como que a gente fala no batismo da igreja? Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eles falaram aqui que eles nem sabiam do Espírito Santo. Como que alguém batizado em Jesus pode não conhecer o Espírito Santo? Não faz sentido isso. Por isso que Paulo faz a pergunta e a resposta deles ilumina a mente de Paulo. Nós fomos batizados no batismo de João. E aí Paulo explica, versículo 4. João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois dele, a saber, Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados no nome do Senhor Jesus. E quando Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito veio sobre eles, e tanto falavam em línguas como profetizaram. Ora, eram ao todo os 12 homens. Então, quando Paulo explica a situação para eles entendem.
Então, parece que eles ou eram discípulos de Apolo, antes de Apolo encontrar Priscila e Áquila, né, ali em Éfeso, ou eles eram discípulos de João Batista que vieram de Jerusalém, né, ao longo desses anos, e não ficaram sabendo de Jesus, do que aconteceu com Jesus, da morte de Jesus, da ressurreição, né, descendo do Espírito Santo, e chegaram lá em Éfeso sem saber de nada. É o mais provável que isso tenha acontecido, né? E Jesus mostra a diferença entre os dois batismos. Um é batismo de arrependimento e o outro é batismo de identificação com Jesus. O batismo de João era um batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria. Era um batismo preparatório para a vinda de Jesus. E é um tipo de batismo que só aconteceu naquela época. Por quê? As pessoas que eram batizadas por João Batista, elas reconheciam que aquilo que João Batista pregava era verdade, que ele estava preparando o caminho para aquele que viria, estavam se arrependendo dos seus pecados, né? E quando João Batista apontou Jesus como Cordeiro de Deus, o que aconteceu? Muitos deixaram João Batista e foram atrás de Jesus. Inclusive, alguns discípulos de Jesus fizeram isso. Já eram discípulos de João Batista, deixaram João Batista e foram atrás de Jesus. Era esse o preparo do batismo de João Batista. Só que agora existe um outro batismo, que é o batismo de identificação com Jesus. E aí no versículo 5 fala: eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E quando Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito Santo veio sobre eles, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Lembra aquilo que a gente já tem falado ao longo desse tempo de Atos? Que em alguns momentos-chave fala que aqueles que foram batizados ou aqueles que creram, ao receber o Espírito Santo, começaram a profetizar ou a falar em línguas, ou, nesse caso, as duas coisas. E a gente percebe que existem momentos diferentes em que isso acontece. Por exemplo, na casa de Cornélio, eles começaram a falar em línguas antes do batismo. Enquanto Pedro estava pregando, o Espírito veio sobre eles e eles começaram a falar em línguas. E aí Pedro percebeu que a mesma coisa que aconteceu lá no dia de Pentecostes, aconteceu com os gentios ali na casa de Cornélio, sem batismo, sem nada. Em outros momentos, aconteceu depois do batismo. Quando Filipe estava pregando em Samaria, o que aconteceu? Muitos creram, eram batizados, mas o Espírito não veio. E aí, Pedro e João foram enviados para Samaria para ver o que estava acontecendo. E quando eles confirmaram que realmente eles tinham se convertido, oravam por eles, colocavam a mão e eles recebiam o Espírito Santo. E todos esses momentos em que o Espírito Santo desce sobre as pessoas e acontece esse milagre das profecias e das línguas, é para mostrar os diferentes pontos onde o Evangelho estava chegando. Lembra? O que Jesus diz em Atos 1:8? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e confins da terra. Jerusalém, a gente vê isso acontecendo em Atos 2. No dia de Pentecostes, os discípulos e aquelas 100 e poucas pessoas que estavam lá no cenáculo recebem o Espírito Santo e começam a pregar. E naquele primeiro dia, quantos ficou mais? 3.000 almas. 3.000 almas. No primeiro dia. E ali, naquele primeiro dia, eles são batizados, se arrependem e tal, e não fala nada deles falando em línguas ou profetizando nem nada. Mas mostra que começa ali em Jerusalém. Depois, Atos 8, Filipe, em Samaria. Jerusalém, Judéia
em Samaria. E aí o Espírito Santo desce. Depois, casa de Cornélio, confins da terra, que são os gentios. Mesma coisa, quando Paulo chega nas outras regiões ali do Império, que acontece a mesma coisa que aconteceu com eles, mostrando que o Espírito Santo está vindo sobre todo mundo, judeu e gentil. E agora, com esses homens, aqui o propósito é o mesmo, mostrando que aqueles que foram batizados no batismo de João também precisam do batismo de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí eles recebem o Espírito e começam a profetizar e a falar em línguas. E não tem mais no livro de Atos. Essa é a última vez que acontece isso no livro de Atos. Mas acabaram as conversões? Não. Mas o que acabou? O processo, né, de chegar até os confins da terra. Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra. Os gentios ouviram o Evangelho. Obviamente não chegou nos limites da terra, nem todo mundo ouviu ainda. Mas naquilo que existia de população conhecida para os judeus, né? Porque para judeu o que é? Judeu, samaritano e gentios, que é o resto do mundo. E foi isso que Jesus falou. Quem que vocês têm que salvar? Para quem vocês têm que pregar? Para os judeus, para os samaritanos e para os gentios. Esse grupo todo foi alcançado. E continua a ser alcançado. Não parou aqui no capítulo 19 das conversões. Mas o propósito é esse. E esse propósito entrou na mente tanto dos judeus quanto dos gentios. Mostrando que não existe mais agora judeu, grego, samaritano, gentil, que é o que Paulo vai escrever aos Efésios. Onde que ele está aqui? Em Éfeso. E quando ele escreve a carta aos Efésios, ele fala exatamente isso. Não existe mais judeu, gentil, grego, romano. Deus fez dos dois um. E agora, a gente vê no versículo 8 que Paulo continuou durante 3 meses frequentando a sinagoga, falava ousadamente, discutindo e persuadindo a respeito do reino de Deus. Durante esses 3 meses estava tranquilo, até que chega, alguns deles se mostravam teimosos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão. Paulo se afastou deles e, levando consigo os discípulos, passou a falar diariamente na escola de Tirano. Paulo fez isso durante 2 anos, de modo que todos os habitantes da província da Ásia ouviram a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Paulo fez aqui nada mais do que ele fazia em todas as cidades. Enquanto os judeus estavam ouvindo, ele estava pregando. Quando eles começaram a falar mal do caminho, quando começaram a falar mal de Paulo, ele saía, pegava só aqueles que estavam a fim de ouvir o Evangelho e continuava pregando para eles, ensinando, e vinha cada vez mais gente ouvir Paulo, sabendo o que Paulo estava falando. E ele foi para casa, para essa escola de Tirano, que devia ser uma escola de retórica, alguma coisa de filosofia, alguma coisa do tipo. Porque a cidade de Éfeso era uma cidade muito grande, muito importante, e de toda a região ali, era uma cidade que, qual que é a palavra? Priorizava muitos estudos, o conhecimento, a sabedoria, Então tudo aquilo que tinha a ver com retórica, filosofia, com conhecimento, eles enfatizavam bastante na cidade, eles buscavam isso.
Por isso que também é importante mencionar a escola de Tirano, porque era um lugar que as pessoas iam para aprender. E Paulo ensinava lá, quem quisesse aprender. Durante 2 anos ele ficou lá em Éfeso, além daquele tempo que ele já estava lá, né, nesses 3 meses que ele estava na sinagoga. E foi tão grande, tão impactante o ministério dele ali na cidade, que não só na cidade, mas com toda a região ali em volta, ouviu a respeito do Evangelho. Tanto judeus como gentios. Paulo aprendeu ao longo dessas viagens missionárias dele, ao longo do ministério dele, que ele não deveria focar somente no grupo. Mas quem quisesse ouvir, ele deveria pregar. A estratégia dele, sim, era começar com os judeus, porque era um grupo que ele já tinha intimidade, né? Já estava lá, e depois se espalhar para os gentios. E era uma estratégia que funcionava muito bem. Hoje, né, os missionários têm diversas estratégias para pregar o Evangelho. Seja se o missionário brasileiro vai para um país que tem alguns brasileiros, ele pode começar lá, entre os brasileiros, ou ele pode começar no lugar de trabalho dele, pode fazer isso em qualquer lugar. Né? As estratégias são infinitas. Do jeito que não for pecaminoso, né? Mas existem infinitas maneiras de você pregar o Evangelho. E Paulo usava qualquer meios que vinham para ele. Como ele vai falar mais para frente, né? Fiz-me de grego para os gregos, de judeu para os judeus, de romano para os romanos, de fraco para os fracos, de fraco para os fracos. Fiz-me de tudo para com todos, para de alguma forma ganhar alguns. Ele sempre teve essa convicção de que ele nunca ia salvar todos. Mas alguns ele ia salvar, então é por esses alguns que ele vai pregar e que a gente deve também anunciar o Evangelho ainda hoje. Versículo 11 agora a gente tem uma outra história, né, que vai tirar o foco de vai tirar o foco de Paulo e contar um lado que é até engraçado essa história, né? Olha lá. Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos a habilidade do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas, e os espíritos malignos se retiravam. E alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre pessoas possuídas de espíritos malignos, dizendo: ordeno que saiam pelo poder de Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês, quem são? E o possuído do espírito maligno saltou sobre eles, dominando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que nus e feridos fugiram daquela casa. Este fato chegou ao conhecimento de todos os moradores de Éfeso, tanto judeus como gregos. Veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado magia, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos. Calculado o valor dos livros, verificaram que chegava a 50.000 denários. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Toda vez que eu leio essa história, eu dou risada. Primeiro, as pessoas pegaram os objetos pessoais de Paulo para curar os enfermos, para expulsar os demônios, né? E isso não era porque Paulo era quem ele era, mas porque o Senhor concedia isso, né? Não era o objeto que tinha o poder, não era Paulo que tinha o poder sempre é de Deus. A gente viu isso acontecer também com Pedro, lembra? Que as pessoas tentavam colocar as pessoas enquanto Pedro estava passando na sombra de Pedro, né? Ou outra na capa de Pedro, coisa antiga. No avental, né? Por quê? As pessoas criam no Deus de Pedro, no Deus
de Paulo e que Deus era capaz de curar até mesmo através dessas coisas. Por causa dessas práticas que aconteceram nessa época, posteriormente vai ter aquele negócio de relíquias, durante a Idade Média, até hoje tem também, de alguma coisa que pertencia aos apóstolos, algum santo, e atribuir algum poder àquelas coisas. A gente só vê isso acontecendo realmente aqui, no livro de Atos. Posteriormente, Paulo, Pedro, os outros apóstolos não vão dar nenhuma importância para isso. Por quê? Quem que decide quem que vai curar? Deus. E durante a Idade Média surgiram tantas relíquias, que, por exemplo, o Lutero, na época da Reforma, ele zoava esse negócio de relíquias, porque ele falava que o túmulo dos apóstolos tinha uns 17 caixões. Tinha 17 túmulos dos 12 apóstolos. Como é que pode isso, 17 túmulos de 12 pessoas? Não tem. Aí em Roma tinha a cabeça de João Batista, que foi decepada lá por Herodes. Tinha lascas da cruz de Cristo. Tinha tanta lasca que dava para reflorestar. Tanto pedaço de madeira que eles falavam que era pedaço da cruz. O santo sudário, que surgiu, que apareceu depois. Pedaço da túnica de apóstolo também. Da túnica de apóstolo, vara, bordão dos apóstolos que eles usavam para viajar. Pedaço de osso dos apóstolos, ou de algum santo. Tinha de tudo. E sempre atribuíam algum tipo de poder a essas relíquias. E por que eles faziam isso? Para ganhar dinheiro. Porque os lugares onde haviam essas coisas eram lugares de peregrinação. E as pessoas tinham que pagar para ver essas relíquias. E algumas dessas relíquias eram tão caras para serem vistas que somente os ricaços poderiam ver. Eles tinham que pagar uma pequena fortuna só para ver o negócio e para tocar, só para encostar. É diferente de hoje, porque hoje a gente tem informação, a gente sabe o que é cada coisa, mas naquela época eu penso assim, as pessoas não sabiam ler. Então assim, no caso do Lutero, ele estava na Alemanha e tinha 17 túmulos de apóstolos. Hoje a gente sabe que é impossível os discípulos estarem enterrados na Alemanha, é impossível, porque eles eram de Jerusalém. Mas naquela época as pessoas não tinham morrer em outro lugar. As pessoas não tinham essa cabeça, tipo assim, mas o mundo hoje está mais avançado nesse sentido, Então é fácil as pessoas também caírem nesse tipo de negação. E como que fica esse negócio, do poder aqui no lenço, no avental de Paulo que curava? Era sempre o poder de Deus. E ele nunca cobrou absolutamente nada por isso aqui. Contrário do que aconteceu na Idade Média. Pastor, era a igreja católica que fazia isso, E aí, no versículo 13, aparece um grupo de judeus exorcistas, que eram, qual que é a palavra que usa aqui? Ambulantes, que eles viajavam o mundo expulsando o demônio. O que não era comum naquela época. E Jesus até fala sobre isso no ministério deles, Porque quando acusam Jesus de expulsar os demônios por Beelzebul, ele responde: se eu expulso por Beelzebul, os filhos de vocês expulsam pelo nome de quem? Porque existia essa prática de expulsão de demônios também entre os judeus. Mas a grande questão é que no caso de Jesus simplesmente falava e os demônios fugiam. Não era
questão de usar fórmula mágica como os judeus usavam naquela época. Existiam livros, os judeus tinham livros de exorcismo, para como que deve ser feito, como na igreja católica também tem o manual de exorcismo, tá? E coisa do tipo. No caso dos apóstolos, no caso de Jesus, era simplesmente uma palavra, os demônios iam embora. Eles fugiam diante do poder do Senhor. E aí, esses homens, eles tentam expulsar o espírito imundo de um homem, dizendo: ordeno que saia pelo poder de Jesus, a quem Paulo prega. Eles não tinham intimidade nenhuma com Jesus. Eles não conheciam o poder de Jesus. E eles só conheciam Jesus por causa de Paulo. E aí o demônio vira para eles e faz a festa com eles. Porque quem não é de Jesus é do diabo. Então está na mão do diabo. Aí ele fala: os que faziam isso eram 7 filhos de um judeu chamado Cefas, sumo sacerdote. Não sumo sacerdote de Jerusalém, mas provavelmente ele era o líder dos judeus ali da região. Mas o espírito maligno lhe respondeu: conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês, quem são? Nem ouvi falar de vocês. Vocês podem ser famosos aí no meio de vocês, tá? Mas eu nunca ouvi falar de vocês, mas Jesus eu conheço, Paulo também, mas vocês não têm medo de nada de vocês. E aí o endemoniado possuído lá dá uma coça nesses 7 homens, que eles saem nus correndo da casa. E essa notícia é conhecida em toda a cidade de Éfeso. E olha o que acontece, né? Veio o temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus, o que aconteceu? Engrandecido. Era engrandecido. O demônio ajudou a engrandecer o nome do Senhor. Não porque o demônio quisesse, mas porque tudo vai caminhando para a glória do Senhor. Eles quiseram usar o nome de Jesus em vão, quiseram usar o nome de Paulo, que não tem nada a ver com a história, para se engrandecer, para mostrar que eles são capazes de alguma coisa. E o nome do Senhor Jesus era engrandecido, não o nome de Paulo. Simplesmente o demônio menciona Paulo aqui, mas que o nome que é engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. O temor do Senhor foi tão grande que eles não queriam passar pelo que aqueles homens passaram, e eles reconheceram a autoridade do Senhor. Que aquilo que Paulo estava pregando, que aquilo que a igreja de Éfeso estava pregando, realmente era verdade. Também muitos dos que haviam praticado magia, que era algo muito forte na cidade de Éfeso também, reunindo seus livros, queimaram diante de todos. Calculado o valor dos livros, verificaram que chegava a 50 mil denários. Sabe quanto que é 50 mil denários? 50 mil dias de trabalho. Um denário é o valor pago para um dia de trabalho, de um trabalhador da sala. Denário é dia. Denário é o valor de um dia de trabalho. Faz os cálculos aí. Quanto dá 50 mil dias em anos? Depende do sindicato. Depende do sindicato. 3.600 dias são 10 anos. 36 mil são 100 anos de trabalho. Mais 14 mil dá quanto aí? 100 anos mais. Tem que ser matemática. 36, 100 anos mais
Vai chegar nos 50 50, 50 anos, 140 140 anos, quase 150 anos trabalho. de trabalho. Só que precisa se aposentar hoje. É o Osmar, não está quase lá. Esse é o valor dos livros que foram queimados. Os livros que ensinavam De magia. Os livros de magia que foram queimados chegavam a 150 anos de trabalho. Aí você pensa, caramba, aí agora faz as contas, salário mínimo 1.200 vezes 12 que é um ano, dá 14 mil reais. 14 mil vezes 150. 3 milhões? 2 milhões? Não sei, pega a calculadora. Meu celular está indo. 14 mil vezes 150. 2 milhões e 100. 2 milhões e 100 mil reais. Aí se você guarda aí, conta os juros, quanto vai ser, né? E isso na época é muita coisa. Era o salário de um dia, você fazia muita coisa. Sim, o salário de um dia você comprava comida pro dia, você conseguia guardar ainda dinheiro para pagar aluguel, pagar os impostos, pagar várias coisas. Precisava nem trabalhar. Não precisa nem trabalhar mais. Não precisava nem trabalhar. Imagina, se eles vendessem todos esses livros, 2 milhões de reais. Mas nessa época, com 2 milhões de denários, você não precisava mais. Sim. Mas eles preferiram queimar tudo para que ninguém tivesse acesso àquelas coisas, que não levava a nada. Por quê? Porque o Evangelho é de graça. Eles não precisavam daquele dinheiro, eles investiram naqueles livros. Talvez cada livro valesse uma casa, se eles vendessem. Mas falaram, eu não preciso disso aqui, tudo que eu preciso está no Evangelho. Se isso aqui. Graça recebi de graça mesmo. Se esses livros estão me levando para a morte, eu não quero que você leve esses livros. Que leve outras pessoas Que leve outras pessoas para a morte. Mas aquilo que eu recebi de graça, eu também vou dar de graça. E aí o texto termina assim: a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Porque o diabo não tinha força contra a igreja, contra a palavra do Senhor. Os mágicos não tinham poder contra a palavra do Senhor. E cada dia mais as pessoas iam para a igreja, as pessoas se convertiam, confessavam seus pecados, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Na semana que vem, nós vamos ver uma tentativa de oposição ao Evangelho. E o que aconteceu disso aí? Amém? Amém. Alguma dúvida? E as pessoas eram salvas, né? Eram salvas. E eram salvos. Cada dia mais. Então, estou lembrando da sua oração agora, na hora de lá de Conceição, né? Também pelo Caio, ele está acostumado a o hotel. E vai nesse frio, né? E ele é acostumado a ficar no celular quieto, né? E agora, o celular é 24 horas, não tem que pegar no celular. O sargento vai ensinar ele. Quando pega, hoje mesmo ele está passando a noite toda lá. Amanhã ele vai sair, ele já disse para mim, vó, eu vou passar mensagem para você, não, porque eu não consigo pegar no celular. E o pai falou que ele sabe que cada um não sabe muito bom, não. Tem que ralar, foi pegar essa hora. A pessoa de entrar no exército é fácil, né? Tá bom? Orem pela Mili também, né, que está com a gargantinha com pulso, inflamado. Engraçado é que ela não reclama de dor. Ela só fica enjoadinha, assim, fica mais quietinha, quer colo, quer ficar junto, né? Mas ela não reclama. E também pelo almoço, né? Para comer tudo bem, né? Sim, o almoço do aniversário dela. Isso é pressão. Pela irmã Pela Lili, Fernanda Lili. A Conceição ficou com a todo mundo.
Só não consegue trabalhar. Você não consegue trabalhar. E vai pro banheiro, tem que levar, né? E escoradinha, porque ela já não estava dando direito, né? Quase. E agora que você vai, né? Vamos ver se a gente vai lá no sábado, né, depois da reunião. Dá uma passadinha lá. Vamos orar? Lucas, ora. Deus, pedimos, Pai, que o Senhor continue nos abençoando. Te agradecemos por essa palavra, te agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui reunidos. Pedimos que tudo que foi ensinado aqui seja algo prático em nossas vidas. Amém. Que nós entendamos os desdobramentos que a Tua palavra tem para a nossa vida. O quanto ela é importante, não só a gente conhecer, mas a gente viver aquilo que a gente aprende aqui. É verdade. Pedimos pelos irmãos aqui que manifestaram seus pedidos, seus desejos, que o Senhor esteja protegendo e abençoando a irmã Conceição, que está passando por esse momento difícil, essa nova fase de adaptação, essa nova realidade. Sabemos o quanto é difícil, o quanto mudanças são difíceis, mas sabemos que o Senhor caminha conosco, que o Senhor está. Nada acontece sem que o Senhor assim queira, Pai. Que o Senhor sustente a irmã Conceição, seus familiares, também nos dê meios para que nós também consigamos ajudá-la da maneira que a gente conseguir, seja indo lá visitar, seja orando por ela, e que o Senhor continue a abençoando. Pedimos pelos irmãos que não puderam estar aqui. O Senhor sabe os motivos, o Senhor sabe aquilo que os impede de vir, seja a sua vontade, seja o trabalho, mas que o Senhor esteja com cada um deles. Que o Senhor esteja protegendo, Pai, cada um dos nossos irmãos. Pedimos também, Pai, pelo aniversário da Emily, que vai acontecer no domingo, para que tudo dê certo, para que ela venha se recuperar dessa situação que ela está passando. Sabemos que ela é forte, sabemos que ela é bem cuidada, que o Senhor esteja também ajudando os pais nessa situação. Te agradecemos por tudo e pedimos que o Senhor agora nos leve a segurança aos nossos lares, para que nós agora possamos aplicar em nossas famílias as coisas que nós aprendemos aqui. Te agradeço, em nome de Jesus.